Veto ao projeto de lei 93/2021, institui a multa administrativa ao agressor das vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito do município de Brusque. Poder Executivo em atenção ao projeto de lei legislativo 93/2021, que institui multa administrativa ao agressor das vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito do município de Brusque, vem manifestar veto total nos termos do artigo 56, parágrafo 2º da Lei Orgânica do município de Brusque e artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal pelos fundamentos expostos no parecer jurídico da Procuradoria-Geral do município, uma vez que é inconstitucional pelas seguintes razões. Adentra na competência legislativa privativa da União, prevista no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. 2. Incompatível com as disposições constitucionais em âmbito federal, artigo 2º da Constituição Federal de 88, estadual, artigo 32, e municipal, artigo 7 da Lei Orgânica. Assim como o devido respeito aos membros dessa Casa, em que pese sabedores da boa intenção que inspirou a edição desse projeto, diante da inconstitucionalidade do texto legal, firmo veto total ao projeto de lei 93/2021. Parecer 28/2022, Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer ao veto do Executivo Municipal, projeto de lei 93/2021. Em suas razões de veto, o Poder Executivo argumenta que a matéria extrapola as atribuições do Poder Legislativo, invadindo competência específica da União e daquele poder. Das argumentações supramencionadas, entendemos sem razão. Primeiramente, há de se observar que a matéria não está configurada no rol dos atos legais previsto no artigo 49 da Lei Orgânica do município. Portanto, não entendo privativa do chefe, não sendo privativa do chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, o projeto combatido não inovou, não criou, não estruturou e não estabeleceu novas atribuições ao órgão da administração direta. Foi tão somente regulamentar serviços já previstos pelo Poder Executivo, que culminaram na proteção da mulher. Além disso, a violência doméstica e familiar, nos termos do artigo 8 da Lei Maria da Penha, é de competência conjunta e articulada da União, Estados e dos municípios. Dessa forma, o município possui competência para legislar sobre o tema. Portanto, não merece prosperar as alegações do Poder Executivo e, sendo matéria que visa, principalmente, proteger as mulheres brusquenses, somos pela rejeição do veto e manutenção do projeto de lei. Brusque, 16 de março de 2022, André Vec, presidente da comissão, Marlene Oliveira Xício, membro, Jean Carlos Dalmolin, relator. Está em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo Genesim. Gabriela Vaz Porra. Senhor presidente, mais uma vez boa noite a todo mundo. Eu só queria esclarecer aqui que esse projeto ele não foi um projeto inventado por minha pessoa, é um projeto que já foi aprovado em várias cidades aqui de Santa Catarina, inclusive também no estado de São Paulo. A gente teve a ideia de elaborar esse projeto justamente por causa dos vários casos que acontecem com frequência aqui no nosso município. É uma maneira de a gente tentar inibir que isso realmente aconteça aqui na nossa cidade. Me pegou um pouco de surpresa esse veto do Executivo. Eles alegam a inconstitucionalidade do projeto, mas é como eu repito aqui, não é um projeto que foi inventado, é um projeto que já foi aprovado e sancionado em várias cidades. Então eu peço aqui para os pares que a gente derrube esse veto e que a gente siga com esse projeto adiante. Muito obrigado, seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Quando em discussão, a palavra ao vereador Jean. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a plateia aqui que nos prestigia, a imprensa, serventuários. É um projeto do Ricardo Zanata, é o quarto nome que estão te chamando hoje, Rick. Né? Cada presidente que passa aí te chama de uma forma. Daqui a pouco estão te chamando de Nick Zanata, né? Que a gente já sabe como é que acontece, né? Então, esse projeto, quando eu tomei conhecimento, e a gente sabe que quando fazemos a discussão e votação de projetos que beneficiam a comunidade, nós sabemos que em alguns casos há discussão, há interpretação, né, do projeto, se ele pode ou não pode ser constitucional ou inconstitucional. Nós já votamos projetos aqui que nós sabíamos que poderia ser considerado inconstitucional, mas votamos favoráveis por beneficiar a comunidade.
como votamos pela inconstitucionalidade de projetos que nós sabíamos que poderia ser considerado constitucional, mas que por um pensamento da maioria, porque aqui é uma democracia, nós acabamos arquivando projetos que nós tínhamos como sendo inconstitucionais naquele momento. E este projeto aqui, ele vem muito a calhar com a atual situação que nós vemos na sociedade. Nós vemos muito isso, né? Eu não vou falar da justiça brasileira de um modo geral, porque nós vemos a cada dia decisões da justiça brasileira contrárias ao povo brasileiro. Contrárias, inclusive, à moralidade, a tudo aquilo que nós vemos na sociedade. E muitas vezes nós vemos esses agressores aqui, que o projeto trata justamente disso, o agressor pagar uma multa para a vítima agredida. Não é estar pagando para a sociedade. O que muitas vezes acontece, Rick? O infrator paga uma multa na justiça. Essa multa é revertida a quem? Ao Estado. Não à vítima. A vítima é uma indenização que muitas vezes ela não recebe. Que muitas vezes o juiz coloca lá na sentença: deixo de aplicar a indenização à vítima, mas aplico a multa ao agressor para pagar ao Estado X valor. E onde fica a moral, credibilidade das vítimas nesse caso? Então, quando eu li esse projeto e eu vi o veto, eu pensei comigo, poxa, vetar um projeto que está trazendo benefício para a comunidade brusquense, para tentar inibir um agressor de continuar, mesmo que seja o mínimo do mínimo, mas está tentando de alguma forma. Por isso, Rick, com essas considerações, eu sou favorável à derrubada do veto e para que esse projeto possa prosperar e o nosso presidente possa assinar e sancionar esse projeto para que ele venha a valer como lei no nosso município, trazendo assim uma segurança maior, mesmo que seja mínima. As mulheres da nossa cidade, que muitas vezes são agredidas e não tem sequer um lugar para ficar. Não tem sequer um apoio de um local para passar uma noite, 2, 3, após ser agredida, se não encontrar nos familiares, nos amigos, ou inclusive sair da cidade tendo que se esconder do agressor. Então esse é o mínimo. Bom seria se a gente pudesse mudar a lei penal, sabe? Bom seria, que eu tenho certeza que nós mudaríamos muita coisa. Então, quando eu digo que nós temos que sim debater esse tipo de assunto e dizer muitas vezes não às decisões do Poder Judiciário que estão envergonhando muitas vezes a nossa sociedade, essa é uma delas. Porque a vítima de agressão geralmente não ganha indenização, mas o Estado ganha a multa do agressor. Esse é o grande detalhe. Parabéns pela iniciativa e tem, sim, o meu apoio para a derrubada do veto. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra a vereadora Marlina. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, no dia 8 de março, foi um dia que nós estávamos em plenário, nós estávamos aqui na terça-feira, e uma das coisas que eu mais ouvi foi que nós, as mulheres, deveríamos ser respeitadas, deveríamos ter cuidado, proteção. Foi um discurso que foi muito recorrente naquele dia aqui. E no dia 10 de março, vereador André Resini, eu tomo conhecimento de que o prefeito Arivec veta um projeto importante. Ora, no dia 10, a gente pode chamar que esse veto sagrou o dia como o dia dos abusadores, o dia dos violadores, por este veto do prefeito Arivec, que demonstrou toda a sua falta de conhecimento e
toda a sua inabilidade para lidar com a questão que é a violência contra a mulher. Mas eu quero trazer alguns dados aqui para este plenário, para a gente falar sobre esta questão. Quem sabe a gente possa entender por que é tão importante, ainda que judicialmente, vereador Jean Pirola, haja contestações a respeito da constitucionalidade ou não deste projeto. No ano de 2021, a Secretaria de Segurança do nosso estado emitiu mais de 19 mil medidas protetivas contra a mulher, emitidas para assegurar que homens violadores não se aproximassem das nossas mulheres em Santa Catarina. 19 mil medidas protetivas. Nós estamos falando de Santa Catarina. Feminicídios. Vocês sabem, mulheres que estão aqui neste plenário, quantas de nós morreram em Santa Catarina? Foram mais de 500 mulheres que morreram vítimas de feminicídio no estado de Santa Catarina. E quando nós deparamos com projetos de lei que podem criar um pouco de entrave, pode moralizar, pode fazer o cidadão pensar duas vezes antes de praticar violência contra a mulher, nós temos aí um prefeito que faz um veto a respeito. Eu fico imaginando a cena, né, desse momento acontecendo lá no gabinete. A falta de desconhecimento a respeito dessa questão me assusta profundamente. E aí eu quero reiterar um dado. As mulheres são maioria nesse país. As mulheres brusquenses estão expostas à mesma violência e o prefeito faz um veto como esse, que é estarrecedor e também é uma violência contra nós, as mulheres. E aí eu quero trazer algo que fora publicado no jornal, publicado não, mas que no ano de 2020... nós temos uma série de notícias que foram publicadas no jornal Município. E nós nos demos o trabalho, no dia que saiu este veto, de ir lá e tentar identificar quantas foram as notícias de violência contra a mulher na nossa cidade, no nosso município. E pasmem, de janeiro de 21 a março de 22, nós temos mais de 75 notícias que versam a violência contra a mulher. Ou seja, mulheres que são vítimas de violência. E o prefeito deste município desconhece esse caso e comete o ato esdrúxulo de vetar um projeto como esse. E eu fico com as palavras, porque também fui consultar o delegado da DPCamp Brusque, delegado Matusalém, que fala o seguinte, fico com as palavras dele. Esse tipo de legislação, ela minimamente faz com que o agressor pense duas vezes antes de fazer esse tipo de coisa. Nós criamos entraves quando se há esse tipo de legislação. Então, eu reitero aqui que a importância desta casa derrubar este veto, mas também de sinalizar e de dizer que nós temos notoriamente, publicamente, um prefeito que no dia 8 de março oferece flores às mulheres brusquenses. E no dia 10 de março veta um projeto importante à proteção e aos cuidados das mulheres. Muito obrigada. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Nick Imhoff. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Bom, com relação a todas essas acusações que a vereadora Marlina acabou de fazer nessa casa,
Quero deixar bem claro que o prefeito Arivec, ele jamais foi contra o projeto, muito pelo contrário. Ele é favorável ao projeto, porém, ele tem toda uma assessoria jurídica, uma procuradoria, que são procuradores efetivos, em sua maioria, que analisam os projetos e dão um parecer para ele sobre a constitucionalidade ou não. Isso também aconteceu anteriormente com outro projeto até do vereador Deco, que ele era favorável, só que por essa dúvida, ele tem essa insegurança jurídica dele poder sancionar a lei e sofrer alguma sanção administrativa. E só lembrando que aqui nós somos 15 vereadores, que nós, muitas vezes a gente vê aqui inúmeros projetos que apesar de não serem constitucionais, mas a gente vamos para frente, porque isso moralmente é interessante, é produtivo para a nossa sociedade. Mas o prefeito é apenas um e ele tem que se basear com toda a assessoria jurídica que está em volta dele, que dá parecer jurídico, não com relação à moralidade, com relação à importância para o projeto para o município. Inclusive, até conversou com o vereador Rick Zanata e explicou a situação do veto para o vereador, que um projeto realmente criado pelo vereador Rick Zanata, que tem um cunho, tem um objetivo importante, né? Mas explicou assim, vereador, infelizmente agora, pela segurança jurídica, hoje estou inseguro juridicamente de poder assegurar o projeto. Se conceda a parte, vereador. Obrigado, vereador Nick. Bom que Vossa Excelência concede a parte, né? Só para corroborar que eu não entendi porque toda essa encenação, sendo que o veto foi de origem... Foi questão formal, não foi material, então não se questiona o mérito do projeto, só se fala que entende que não pode ser de origem legislativa, né? A gente vê toda uma encenação, né? Parece que não está na sessão da Câmara, parece que está num teatro, vai ver uma câmera aqui e gosta de encenar, então a gente precisa ter mais responsabilidade, mais uma vez acusando, fazendo teatro, porque é uma agressão contra as mulheres. A gente está aqui hoje, né, justamente por entender diferente do prefeito, que não há esse vício de origem, né, e a gente pode então... Espero derrubar esse veto, né, de forma responsável, sem toda essa encenação, para a gente poder dar sequência à discussão na sessão. Obrigado. Só um minutinho, vereador. Mas perfeitamente, justamente como o senhor comentou, é o que o PT gosta de fazer sensacionalismo. Ele explicou perfeitamente, não é uma questão da matéria, mas sim a questão jurídica, porque como o prefeito é um só, nós aqui somos em 15, pensamos de maneira diferente, e muitas vezes a gente sabe que a gente peita, porque não vai sobrecair talvez sobre a Casa Legislativa, até porque a gente vive numa democracia aqui. Mas ele lá é um só e às vezes ele fica restrito com relação à seguridade jurídica por sancionar ou não uma lei. E a gente vê perfeitamente, não precisava entrar nesse mérito de discutir, fazer toda essa polêmica referente a isso, mas a gente vê mais uma vez a vereadora querendo polemizar, querendo criar sensacionalismo com o nome do prefeito. Não estou dizendo com relação a um projeto, o objetivo, enfim, mas especificamente com o nome do prefeito. Querer atacar o nome do prefeito. Conceda a parte, vereador. Vereador Nick, eu não posso deixar aqui de faltar com a verdade, mas quando eu fiquei sabendo da notícia do veto, eu procurei o prefeito Ari e ele, com certeza, ele me explicou com muita clareza os motivos do veto. Em nenhum momento deu para perceber que ele vetou esse projeto porque ele não gosta das mulheres ou porque ele é contra alguma política pública em relação o que acontece na nossa cidade de violência contra a mulher. Realmente ele passou para mim exatamente o que o senhor falou, que foi um veto até de uma decisão da Procuradoria do município, inclusive foi uma funcionária mulher efetiva que assinou o veto, e enfim, a gente fica pasmo, né, pelo fato disso ter acontecido. Mas claro que com certeza nós vamos derrubar o veto, falei para ele que em outras cidades ele já foi aprovado e sancionado, mas a justiça tem que ser feita. Em nenhum momento eu percebi que o prefeito Arivec foi contra a esse... Perfeito, vereador. Concedo a parte, vereadora, já que a senhora não concede para o André Vec, mas eu concedo para a senhora. Obrigada, vereador. Quem não concede a parte, isso aqui não sou eu havia terminado a minha fala. Vamos ser verdadeiros, né? Bom, quero dizer o seguinte, que
14 homens e uma única mulher fazer a defesa de que não é possível descolar esse veto do mérito é muita hipocrisia. Eu quero dizer que se nesta casa aqui nós tivéssemos 8 mulheres ocupando esta cadeira, este diálogo seria totalmente diferente. Os senhores têm mulher em casa, os senhores têm mãe, os senhores têm filha, e é uma hipocrisia, uma maldade descolar isso do prefeito. E quero dizer uma coisa também. Quero dizer, circo? Não, senhor. Não, senhor, não é circo, não. É liberdade de expressão, é a forma de se manifestar. E eu tenho aqui verdadeiro repúdio pelas coisas que ouço nesta noite. Conceda a parte, vereador. Sai da parte, vereador. Obrigado pelo a parte. Aqui nós somos 15 vereadores, né? Não tem essa de homem, mulher, preto, branco, né? Hétero, homossexual. Cada um tem o seu direito de falar, de se expressar, e cada um tem direito a um voto. Então esse negócio comigo não cola, né? Então essa questão aí de 14 homens e um segredo tá mais ou menos parecendo cena de filme, né? Mas eu queria dizer como a liberdade que nós temos nessa casa, que todo mundo falava de puxadinho, né? Como os vereadores aqui de base, o próprio líder de governo vota, né, a favor da derrubada do veto. Em governo anterior, nossa, era um festival aqui para manter o veto do prefeito. Foi a clínica dos cachorros, até por um cartaz dizendo o horário de atendimento nos postos de saúde, a bancada do PT defendeu o veto do prefeito Paulo Esso. Para vocês terem ideia onde chegamos. E parabéns pela tua fala, seu vereador. Obrigado, vereador. É justamente isso. Inclusive, eu conversei com o prefeito. Ele, obviamente, como líder do governo, quando vem algum projeto para a Câmara, um veto ou algo desse gênero, eu tenho que conversar com o prefeito para entender o porquê das coisas e também o porquê um veto, um projeto. E ele me deixou bem livre. Como também derrubei o veto do projeto do vereador André, do DECO, com relação aos medicamentos, me deixou livre. Eu sou favorável a esse projeto, só que juridicamente, inclusive, como o vereador Rick Zanata colocou, um parecer jurídico de uma procuradora, de uma mulher. Não é a questão do mérito, mas sim a questão jurídica. Não é a matéria, mas é a parte jurídica. E ele ficou preso nessa questão. E, infelizmente, a vereadora vem fazer sensacionalismo com o nome do prefeito. Mais uma vez, como ela faz com o do presidente, como ela faz com quem que não é da turma dos petistas, ela gosta de criar sensacionalismo. Porque, para a vereadora, o PT é a salvação da pátria. Será isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Ivan Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, prezados brusquenses que nos acompanham, tanto aqui no plenário quanto através das redes sociais. Eu vejo, senhor presidente, essa situação totalmente normal, né? Uns se manifestam um pouco mais exaltados, outros não. Uns se dirigem ao prefeito porque o veto, na verdade, vem assinado pelo prefeito municipal. Então, a responsabilidade é do prefeito, sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe disso. E nós sabemos também que uma lei, ela é interpretativa. No meio jurídico, e quem é advogado sabe disso, né? Não as leis são interpretativas, não é uma ciência exata como é a matemática. Se fosse assim, seria muito fácil. O Alexandre de Moraes não estaria fazendo o que ele está fazendo no Supremo Tribunal Federal. Então, é interpretativo. O prefeito, logicamente, está seguindo a orientação da Procuradoria do município. Respeito à Procuradoria, né? Conheço bem, são ótimos profissionais que lá trabalham. Mas também a Câmara de Vereadores também tem uma estrutura jurídica. Que essa estrutura jurídica também analisa o projeto, né? O projeto quando é apresentado desde o seu início. E é orientado, os vereadores são orientados, as comissões são orientadas, né? E nós temos uma assessoria jurídica. E entre, né, o entendimento
do setor jurídico da Prefeitura e o entendimento do setor jurídico da Câmara, eu fico com o setor jurídico da Câmara. Por essa razão, senhor presidente, né, quero dizer que voto também, né, pela derrubada do veto, porque entendo que um projeto dessa natureza, como Vossa Excelência apresentou, vereador Rick, né, que vem engrossar as penalidades aos agressores, né, domésticos, familiares, nós temos que realmente, né, manter essa lei acesa, essa lei em vigor, para poder cada vez mais inibir, né, a violência familiar. Nós temos visto aí na imprensa, né, constantemente, é só abrir a página policial, a gente vê quantas e quantas denúncias de agressão doméstica. E nós, esta casa, nós temos a responsabilidade de contribuir com isso, de ajudar. E esse projeto que foi apresentado, quando votamos favoravelmente, vereador Rick, realmente nós votamos porque ele vem, né, ajudar a proteger a mulher. Por essa razão, e por essa razão que eu não concordo com o entendimento da Prefeitura, respeitando o entendimento deles, da Procuradoria do município, né, mas respeitando o prefeito, que realmente ele, mesmo sendo da Procuradoria, a responsabilidade é dele, porque é ele que assina o veto, né, mas me manifesto contrário ao veto, mais uma vez, né, para nós podermos aí cumprir o nosso papel aqui nesta casa. Conceda a parte, vereadora Marlina. Vereador Ivan, eu gostaria de dizer que sempre que eu escuto o senhor, eu faço uma reflexão e quero aqui elogiar o seu compromisso com o bom entendimento, né? E o equilíbrio dessa questão. Porque tudo que eu ouvi aqui é desresponsabilizar o papel do prefeito diante dessa questão, colocando o caso, inclusive, sob a responsabilidade de uma mulher, sob o argumento de ser jurídico, especialmente jurídico. Ora, com o aparato que temos, um prefeito, nós também não podemos nos furtar da análise do mérito da questão. Então, acho que quando o senhor traz o seu ponto de vista, com a sua experiência, ela é importante porque elucida e basila também aquela questão de que colocamos aqui com veemência, de que não dá para se furtar do veto que ocorreu diante de um projeto de tamanha importância como esse. Obrigada. Obrigado, vereadora. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Quando em discussão, então nós vamos colocar em votação. Quem for a favor do veto do prefeito, vota favorável, e quem for a favor da derrubada do veto, vota contrário. Certo? Quem quiser a manutenção do veto, favorável. Quem quiser a derrubada do veto, contrário. Então, aprovada a derrubada do veto por 15 votos por unanimidade.